Olá, amigo concurseiro. Eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos falar de vírus de computador e outros programas que são usados para invadir computadores. Fernando, olha o que apareceu no meu computador, um vírus. Deixa eu olhar. Isso não é vírus. Cavalo de Troia é um programa espião. Não é considerado vírus. Como assim? Cavalo de Troia não é vírus? É um programa espião, mas não dá no mesmo. Não, são duas categorias. Vírus é uma categoria e um programa mal intencionado ou programa malware é outra categoria. Um vírus infecta outro arquivo. Já um malware não infecta ou não ataca outros arquivos. O objetivo dele é outro, como fazer uma espionagem no seu computador. Então, Cavalo de Troia ou Troja não é vírus porque ele não se auto-replica, ele não se propaga e não infecta outros arquivos. Entendi. Então cite alguns tipos de vírus. Bem, existem diversos vírus. Por exemplo, vírus de inicialização reside no setor de inicialização de um disco rígido ou de um pendrive. Então, por exemplo, você coloca um pendrive infectado no seu computador e o vírus que está dentro do pendrive passa para dentro do seu computador. É chamado vírus de inicialização. Existe um outro tipo de vírus chamado vírus de arquivo. Por exemplo, você vai instalar um programinha no seu computador. Aí você faz o download do arquivo. Você baixa o arquivo para dentro do seu computador. Quando você dá 2 cliques para instalar aquele programa, o vírus que está dentro daquele arquivo, ele vai se manifestar e vai infectar o teu computador com o vírus de arquivo. Já o vírus de macro, ele só vai infectar arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint. E ele só se manifesta quando você abre, por exemplo, o arquivo do Word. É chamado vírus de macro. Agora, tem um que é verme, que é worm, que tem a capacidade de autorreplicação espalhando-se de uma rede para outra rapidamente. Esse tipo de vírus, ele não precisa que ninguém clique nada. O usuário não precisa se manifestar. Ele tem a capacidade de sozinho se espalhar de uma rede para outra, sem que ninguém clique nada, sem que haja a interação do usuário. Então, o verme ou worm é um tipo perigosíssimo de vírus. Então, o que devo fazer? É só apagar o arquivo que contém o programa espião. Bem, então olha só, vamos falar de vírus. Uma coisa importante com relação a vírus de computador é exatamente o que vai caracterizar um vírus. Então, para ser vírus de computador, esse programa ele tem que se autorreplicar, ou seja, ele tem que atacar outros programas. Se ele não se autorreplica ou se ele não ataca outros programas, não pode ser considerado vírus. Então aqui nós temos os tipos de vírus que mais caem em prova de concurso. Olha só, o vírus de inicialização é aquele que quando você coloca um pendrive e aquele pendrive, se ele estiver infectado, ele vai passar aquele vírus para dentro do seu computador, é um vírus de inicialização. O vírus de arquivo, ele vai ficar escondido, ele vai ficar dormindo dentro de um arquivo executável. Ou seja, quando você vai instalar um programa no seu computador, que você baixa aquele arquivo, o vírus está dentro daquele arquivo, tá? E esse arquivo é um arquivo executável. O que é um arquivo executável? É aquele que se auto-executa quando você dá 2 cliques. Imagina que você vai instalar um programa no seu computador e você baixa o programa para instalar aquele programa. O vírus ele vai estar lá dentro, ele vai estar dormindo lá dentro daquele arquivo. Quando você dá 2 cliques para instalar o programa, e aí o vírus se manifesta, tá certo? É chamado vírus de arquivo. O vírus de macro é um tipo de vírus que só vai infectar arquivos da Microsoft, arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint, por exemplo, são chamados arquivos de macro. Cai muito em prova de concurso, só infectam arquivos da Microsoft. E tem o verme, worm, que é um tipo de vírus que ele tem a capacidade de sozinho se autorreplicar. Ou seja, imagina que esse vírus ele entra em um computador dentro de uma empresa. Se esse vírus ele entra em um computador dentro da empresa, ele pode sozinho, sem que ninguém clique nada, espalhar-se por todos os outros computadores dentro da empresa. Esse é o verme. Bem, vamos falar agora de programas que não são considerados vírus. Por quê? Porque eles não se autorreplicam, eles não atacam outros arquivos. Cavalo de Troia ou Troja
é um programa espião que é instalado dentro do computador do usuário. Uma vez instalado no computador do usuário, a pessoa que instalou esse programa espião, ele pode ver o que você está vendo naquele exato momento no seu computador, como se estivesse sentado ao seu lado. Então, Cavalo de Troia ou Troja é um programa espião. Spam. O spam são aquelas mensagens enviadas em grande número a vários destinatários. Os spams, classicamente, eles são atribuídos aos e-mails, mas hoje o Facebook tem spam, o WhatsApp tem spam. Então, o que é o spam? Spam são mensagens enviadas em grande número a vários destinatários. Isso é spam. Spyware, que é instalado dentro do computador do usuário, claro, sem que o usuário saiba. Esse programa Spyware, por exemplo, uma vez instalado no seu computador, a pessoa tem acesso a senhas, tem acesso ao número da sua conta bancária. Spyware é um outro programa espião. Ataque de DOS ou ataque de negação de serviço. Esse tipo de ataque é aquele em que os hacks ou os craques invadem determinado sistema e tiram o sistema do ar. Já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, um site está fora do ar. Então, por que o site está fora do ar? Porque os hacks ou os craques invadiram aquele sistema e tiraram o site do ar. Então, como é que é chamado esse tipo de ataque? Ataque de negação de serviço ou ataque de DOS. Um outro tipo de ataque, cai muito em prova de concurso, é o phishing. É um tipo de fraude concebida para roubar a sua identidade. Então você recebe, por exemplo, da Americanas.com, dizendo que você foi escolhido para participar do sorteio de uma televisão. Para isso você tem que enviar seus dados para Americana.com. Aparece uma página, você digita todas as suas informações, clica, crente que está enviando para Americanas.com e não é para Americanas. Para algum outro site falso, para que a pessoa tenha acesso à sua identificação. Esse tipo de ataque é chamado de phishing. Engenharia social. Na engenharia social, eles não vão atacar seu computador, não vão colocar dentro do seu computador um programa espião. Eles vão atacar quem? Eles vão atacar a pessoa. É uma técnica que vai explorar as fraquezas humanas. Um exemplo que é muito comum, que a gente pode usar, são aquelas ligações que a pessoa recebe dizendo o filho ou a esposa, o esposo foi sequestrado, tá certo? E que a pessoa tem que informar o número da conta bancária e a senha. Você percebe? Essa técnica chamada de engenharia social vai explorar exatamente as fraquezas humanas. Rootkit. Esse também é uma técnica de ataque onde é utilizado um conjunto de programas mal intencionados para ter acesso privilegiado a um computador. Então, é um conjunto de programas. É como se fosse uma caixa de ferramentas para ter acesso privilegiado. Keylog. Keylog é um pequeno programa que é instalado dentro do computador do usuário, que para capturar tudo que o usuário digita. Então, tudo aquilo que o usuário digitar, como número de cartão de crédito, senha, esse programa ele tem a capacidade de absorver. Ransomware. Esse programa também é um programa que é usado para criptografar, para codificar o sistema ou o HD de uma empresa. Então imagina você que os hackers ou os craques invadem o servidor de uma empresa e criptografam, ou eles codificam todas as informações que aquela empresa tem, contas a pagar, contabilidade, e eles ligam para a empresa dizendo o seguinte: olha, os seus computadores foram bloqueados e vocês só vão conseguir ter acesso às informações pagando um resgate. Então eles vão cobrar o resgate e geralmente eles usam a moeda virtual, o Bitcoin, cobram esse resgate através com Bitcoin e o empresário, eles são obrigados, certo, a pagar o resgate para ter novamente acesso às informações. E como é que se chama esse tipo de ataque? Ransomware. Esse tipo de ataque cai muito em prova de concurso. É onde eles vão cobrar um resgate. Então esses são os principais ataques que mais caem em prova de concurso.